Tome seu assento, por gentileza, dando glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Miqueias, capítulo de número 5. E depois nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 2. Mas primeiro vamos a Miqueias. Miqueias está meio escondido aí, mas está aí, viu? Está aí na Bíblia. O pessoal com app está falando assim, não está não, pastor, não está escondido não. Mas também, né? Glória a Deus. Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2, passagem muito conhecida da palavra de Deus. E logo depois nós vamos a Lucas, capítulo de número 2. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Ainda Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Pastor, é Natal hoje? Quase. Estamos chegando lá. A partir do verso de número 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar seu assento, por gentileza. Irmãos, eu fico maravilhado com a qualidade da profecia bíblica. Porque, por diversas vezes, as pessoas... Isso eu acho que é uma das maiores, marcas da humanidade. E da humanidade no melhor sentido que ela pode apresentar. Da humanidade na sua queda. Os homens querem saber o futuro. Nós estamos aqui hoje com o coração palpitando, alguns de nós que se interessam pelo mundo e pela situação do mundo, o que é que vai acontecer com Israel e a Palestina. Quais que são os próximos eventos a se desenrolar. E se você gosta um pouco de escatologia, você já começou a colocar o seu plano escatológico de novo na sua mente, imaginar quais vão ser os próximos passos e o que é que vai se desenrolar, o que é que vai acontecer. É da natureza humana a curiosidade pelo futuro. Há pessoas que hoje mesmo, ou há algum tempo atrás, já ligaram para aquele profeta do Brasil, né, que faz parte da OPB, que é a Organização dos Profetas Brasileiros, né? Tem a OAB, que é dos advogados, e tem a OPB, que é dos profetas. E já pegou a sua palavra de consolação, porque nós queremos saber o que vai acontecer. Nós queremos colocar a vida em um lugar que ela faça sentido. Porque sabe de uma coisa? O Dr. Ravi Zacharias falava isso sempre, né? Ele falou, o problema da experiência humana não é que ela não faz sentido ou que ela faz sentido. O problema da experiência humana é que ela quase faz sentido e de repente não. Ou nada faz sentido e de repente tudo faz. O problema da nossa experiência humana é que esse próximo passo que revela o divino, nós não temos controlado nas nossas mãos. Miqueias aparece profetizando e a profecia do profeta menor Miqueias, que é que profetiza um pouquinho antes do exílio babilônico, aparece falando de uma explosão de milagres em um lugar que era não considerado um lugar de fama.
Belém, Efrata, a palavra Efrata denota uma área rural, uma zona rural. Uma zona pequena, sem importância. Belém é conhecida como a cidade de Davi, ficou famosa por conta disso. Mas no enredo bíblico e no enredo daquilo que era importante dentro do povo de Israel, Belém era uma cidade menor. Era um subúrbio, talvez, inclusive, da própria Jerusalém. Era uma cidade que não tinha grande importância no aspecto de decisões, no aspecto de representatividade dentro da própria nação de Israel. Mas Miqueias aparece falando, e tu, Belém Efrata, você pequena, menor do que as milhares de Judá, tem muito mais cidade importante em Judá do que você. Vai ser de você que vai sair aquele que vai remir a Israel. Vai ser de você que vai sair o Messias. Vai ser através de você que o mundo vai conhecer o prometido das nações. Você, Belém Efrata. Eu gosto, irmãos, dessa retórica bíblica, né? Essa maneira como a Bíblia nos permite teorizar algumas coisas e ela depois apresenta na sequência dos fatos que essa teoria faz sentido, que é alguma coisa que no inglês a gente chama do dilema do underdog, daquele que não é considerado muito e de repente acaba vencendo tudo. Naquele que na pesquisa era o último que as pessoas apostavam e depois acaba vencendo a corrida. No nosso português é o azarão, né? Que ninguém dá muita coisa, mas depois ele corre mais do que todo mundo e acaba vencendo a corrida. A Bíblia é repleta desse tema. Abraão, por exemplo, né, que eu e o Raul gostamos bastante de falar de Abraão, ele é chamado por Deus a 75 anos de idade. Eu, de vez em quando, exercito aqui com os irmãos na igreja, quem teria coragem de entregar uma profecia de um filho nascendo para um casal cujo o patriarca tem 75 anos de idade? Se alguém aparecesse na igreja profetizando, você, como um bom obreiro, talvez falaria assim, ô meu amigo, pelo amor de Deus, tenha dó do casal de velhinho, já não tem filhos até hoje, ainda você vai fazer uma promessa dessa para eles? Você não tem juízo, não, de falar um negócio desse para eles? E não só fica desajuizado, como se passa 25 anos até que a promessa se cumpra. E eu gosto sempre de lembrar que nos 25 anos, quando a promessa se cumpre, tudo é alegria, mas e o 23º ano? E o 22º ano? Que a promessa está sendo esperada ainda. E o olhar de um para o outro? E aí, meu velho? Não sei. Deus prometeu. Deus disse que faria. Deus disse que aconteceria. Eu lembro que, inclusive, Paulo, ele acha isso tão extraordinário, que ele fala no capítulo 4, versículo 17 da carta que ele escreve aos Romanos, que Abraão, em esperança, creu contra a esperança que Deus lhe daria filhos. É extraordinário essa temática bíblica. Só que Belém Efrata também aparece no nosso coração, denotando isso. Esse lugar que não se dá muito por ele, que não vale muita coisa no coração de muita gente, mas Deus falou que dali sairia. E aí tem um outro aspecto da profecia também, que é tão bom quando Deus nos entrega uma palavra. Quando Deus fala assim, você, meu servo, eu vou te usar em um lugar do outro lado do mundo para ganhar almas para o meu reino. Eu vou te usar de uma maneira extraordinária, que você nem imagina, para alcançar muita gente para o meu reino. E aí na leitura da nossa escola dominical, a gente vê hoje a história de Jonas. E Jonas, talvez o dia que recebeu a incumbência de Deus de ganhar muita gente para a glória do Senhor, falou, glória a Deus, para quem que eu vou, Senhor? Para Nínive. Não, Nínive eu não vou, não. Lá você vai ganhar uma cidade inteira para mim. Não, Nínive não. Me dá outro lugar para ir. Nós amamos a promessa. Nós amamos a profecia. Mas às vezes temos tanta dificuldade de nos acostumar com o cumprimento. Ou então de observar que as coisas estão se cumprindo conforme Deus disse que se cumpriria. A realidade é, irmãos, que nesse culto de missão, eu gostaria de chamar a atenção do seu coração para nós pensarmos um pouquinho de como Deus cumpre promessas ao nosso respeito. E talvez você esteja comigo aqui nessa noite me ouvindo
pensando em tudo que Deus já te prometeu. As grandes promessas de Deus ao seu respeito. E é importante a gente iniciar essas promessas de Deus ao seu respeito, lembrando que quando Deus lhe fez promessa a respeito de você, não era a respeito de você, era a respeito dele através de você. Quando Deus fez promessa falando de você, ele não estava dizendo para você, ele estava lhe contando o que ele faria através da sua vida. E aí nós encontramos esse casal tão abençoado, José e Maria. Você conhece a história de José e Maria. É uma das histórias mais conhecidas em todo o mundo e principalmente no nosso mundo cristão. Maria recebe a visita de um anjo que fala que ela ia conceber um filho de Deus no seu ventre. Eu acho interessante, eu comento com os irmãos algumas vezes, que o anjo Gabriel aparece falando para ela, ela fala assim, Senhor, como é que isso vai ser? E o anjo explica para ela, né? Olha, o seu ventre vai ser envolto e a semente que vai nascer de você vai ser direto de Deus, e conta para ela o processo pelo qual ela vai passar. Zacarias, alguns dias atrás, tinha feito a mesma pergunta para Deus. A mesma pergunta para o anjo Gabriel, o mesmo anjo que entregou para Maria. E o anjo ficou bravo demais. Falou, rapaz, eu estou aqui diante de Deus o tempo todo, você vai me perguntar essas coisas, você vai ficar mudo até a criança nascer. Mas a Maria fez a mesma pergunta. É porque Deus conhece o coração. Deus sabe que Zacarias tinha experiência suficiente com Deus para saber que Deus era poderoso para fazer aquilo do jeito que ele quisesse. Maria era uma jovem que precisava de entender aquilo que ia acontecer na vida dela. E Deus entende. Em qualquer fase da sua vida que você esteja, Deus te entende para lhe dar o suporte e também para lhe chamar a atenção de alguma coisa. Quando Maria recebe aquilo, você conhece a história, chega para José que ela está grávida, e José não gosta muito da história, não. E aí o anjo Gabriel tem que ir lá explicar para o José também, porque Deus é assim. Quando é de Deus, Deus confirma. Deus dá certeza de que é verdade. Deus faz com que aquilo que foi dito se manifeste com um sinal, para a glória do seu nome. Mas então aparece agora o tempo do nascimento da criança. E eu acho interessante, irmão Raul, que quando nós vemos a promessa para José e Maria, do nascimento de Jesus, o anjo não fala que a criança tinha que nascer em Belém. Ele não diz que a criança tinha que nascer em Belém. O anjo falou assim, inclusive, faz o seguinte, já prepara um dinheiro aí, porque você vai precisar de viajar para Belém, porque a criança precisa de nascer lá. O anjo não fala isso. Como também os profetas de Deus e a palavra de Deus, às vezes não conta detalhes da nossa caminhada para que o cumprimento da palavra aconteça na nossa vida. Por exemplo, Deus não te contou que você teria que passar por aquele deserto que você passou para chegar aqui onde você está hoje. Deus não lhe disse que lhe doeria aquela experiência que fez com que você alcançasse a maturidade espiritual que você tem hoje. Deus não te contou que lhe doeria aquela separação que você precisou de ter para que você chegasse ao momento que você está vivendo agora do cumprimento da promessa de Deus. Ele te disse que haveria uma promessa e que seria cumprida. Mas os detalhes vão acontecendo conforme a coisa vai. Agora, aparece um recenseamento. O César tem uma ideia de anotar o nome de todo mundo que vive na Judeia. Para que o César quer saber disso? Que vantagem tem o César dele saber disso? Talvez, e quando você olha para a história bíblica, você percebe que Davi, quando foi contar ao povo, o pastor José Wellington contava isso esses dias atrás. Ele estava testemunhando no Congresso Mundial das Assembleias de Deus na Espanha. Ele falou assim, olha, irmãos, eu nunca contei os membros da Assembleia de Deus, não, viu? Eu não sei quantos membros da Assembleia de Deus tem, mas o IBGE disse que contou. O governo brasileiro falou que contou, falou que nós somos 22 milhões no Brasil. Agora, eu não contei porque a última vez que um homem de Deus foi contar o número de gente que tinha no povo, ele sofreu muito, foi Davi. Davi foi contar o povo e sofreu, porque Deus ficou muito bravo com ele. Então, eu não vou contar quanta gente a gente tem na igreja, não. Deixa que Deus diz.
O povo é dele. Mas o César, como não era crente, quis saber quanta gente a gente tem na Judéia. E ele teve a ideia maravilhosa, só que é o seguinte, eu não quero saber de qualquer jeito não. Porque se a gente contar onde o povo está, esse povo viaja muito, nós não vamos saber quanto povo é. Então, cada um que foi dar o nome, vai dar o nome da cidade da onde a família é. Aí chega a notícia na Judéia. Olha, tem um recenseamento acontecendo e todo mundo que tem a família de tal cidade, que a cidade é pertinente, vai ter que viajar até a cidade para dar um nome. Irmãos, tem tanta coisa que acontece para nossa inconveniência, mas para o cumprimento da promessa de Deus. Tem tanta coisa que nos tira do balanceado da nossa vida e da nossa rotina, que nos atrapalha tremendamente, mas é Deus cumprindo a sua vontade. Tem tanta coisa que a gente pensa, isso aqui não pode ser de Deus, mas é Deus usando o homem lá fora para fazer com que a igreja espremida cumpra a sua vontade. Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, esse governo agora é contra a igreja. Glória a Deus, você acha que Deus não sabia disso? Meu Deus, agora vão perseguir os servos do Senhor. Você acha que Deus não sabia disso? E nós falamos assim, vamos votar, vamos fazer um protesto lá fora, vamos colocar uma bandeira lá fora reclamando os nossos direitos. E quais são? Você acha, por exemplo, que Paulo e Pedro não tinham direitos? Principalmente a Paulo, quando foi decapitado pela corte romana, mas o sangue dos nossos irmãos foi semente para a igreja crescer. A inconveniência de muitos de nós é semente para o crescimento da igreja. Os nossos momentos de tribulação e de aperto, muitas vezes, são para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para engrandecimento da sua igreja e para a salvação de milhares de pessoas. Eu lembrava alguns dias atrás, irmãos, que quando aconteceu a campanha evangelística na cidade de Charlotte, North Carolina, há muitos anos atrás, mais ou menos nos anos 30, ou antes dos anos 30, na verdade, entre os anos 20 e os anos 30. Uma das campanhas evangelísticas que fizeram lá na cidade foi considerada um fracasso. Tanto dinheiro gasto, investimento, para naquela cidade apenas 4 pessoas terem aceitado o Senhor Jesus Cristo. Alguém deve ter reclamado com a pessoa que idealizou, você não fez propaganda suficiente, rapaz. Você devia ter publicado melhor isso no Facebook e no Instagram, para aparecer melhor isso aí. Só
saíram de Nazaré porque o Messias tinha que nascer em Belém. Eles foram obrigados por uma necessidade pessoal, por uma necessidade própria, por uma necessidade que os empurravam para aquele lugar. Tem muita gente que não gosta de ser empurrado, né? Tem muita gente que não gosta de ser arrastado para um lugar. Deixa eu falar para você, deixa Deus te arrastar. Deixa Deus te apertar, meu amigo. Deixa Deus te mostrar a missão que Ele tem no meio do aperto. A missão que Ele tem no meio da proposta que lhe parece contrária, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como se não bastasse, continuando a história, certa vez eu vi um pregador falando que o anjo aparece, dá a promessa, mas depois o anjo não aparece lá no meio do caminho ajudando José a puxar o burro, com Maria em cima. Ele joga a promessa, olha, vai nascer, vai ser maravilhoso. Mas cadê o anjo agora para me ajudar aqui, com o burro aqui? Essa mulher grávida, uma viagem de 150 quilômetros. Os cotovelos dessa criança apertando as costelas dessa mulher. Já pensou? E outra, não era uma questão de uma viagem de passeio, era uma viagem obrigatória. Não, depois dos 8 meses não pode mais pegar avião. Não tinha como escolher, meu amigo. Não tinha como fazer. Precisava ir. Precisava estar lá. Ei, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, se já não tem chegado, que você não tem escolha, você precisa de fazer aquilo que Deus está colocando na frente para fazer, mesmo que você não veja que é para o Senhor. Não parece para o Senhor, mas é. Não parece para a glória de Deus, mas é. Não parece que Deus está envolvido nesse negócio, mas está. Faça, porque Deus está lhe mandando fazer em nome de Jesus. No caminho, todo esse processo, e aí eles chegam na cidade, né? E isso é tão bom, irmãos, porque a gente, quando está no ministério, e quando eu falo no ministério, eu não falo só pastor, eu falo envolvido com a obra de Deus, a qualquer nível. Você pode ser uma irmã que é recorrente no círculo de oração, não falta um. Você está envolvida com a obra de Deus. Você pode ser uma pessoa que, a certo nível, ajuda como líder na obra de Deus em alguma etapa. Você está envolvido na obra de Deus. E você pode ser um pastor, um obreiro da casa de Deus. E a gente sempre cai na tendência de falar assim, Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou teu servo, eu estou cumprindo a tua vontade. Eu vim aqui atendendo a tua chamada. E aí Deus pode olhar para o alto e falar assim, so what? Então cumpra a minha chamada. Então cumpra o seu propósito. Porque agora José e Maria chegam na cidade e como se já não bastasse aquela viagem, não tem lugar para hospedar eles. Estava todo mundo na cidade para fazer o recenseamento. Aquilo devia dar um furdunço de gente. E não tinha lugar para a criança nascer, porque cumpriu-se os dias. O que a gente pode entender do que Lucas está falando aí é que seja cumpriu os dias porque eu dei o tempo ou porque a viagem atrasou. De repente José combinou com a Maria, de repente a Bíblia nos permite, pelo texto como está, Maria, vamos lá rapidinho, a gente volta, a criança nasce aqui, vai dar tempo. Alguma coisa acontece e não dá tempo. A viagem acaba ficando mais comprida. A fila era grande na hora do recenseamento, sei lá. Mas o fato é que quando eles chegam na cidade, nem lugar para dormir tinha. E é tão importante isso, porque não diz que José não tinha dinheiro. Diz que não tinha lugar, e isso é diferente. Não é que ele não tinha dinheiro, ele tinha um recurso. Ele era um carpinteiro, era uma profissão muito boa para aquela época. Mas não tinha lugar. Ei, tem hora que o seu recurso não adianta, não. Não adianta você conhecer alguém, não adianta você ser filho de alguém, não adianta você ter dinheiro, não adianta você estar numa posição melhor, não adianta você ter documento, não adianta você ser indicado por alguém, não adianta, tem que passar. Tem que ser apertado, não adianta. É o processo com o Senhor, vai ter que passar por aí. Não tinha lugar na estrebaria. Então o que eles foram fazer? Desceram para o pessoal da família, por quê? José era da família de Davi, como Maria também era. E os comentaristas vão dizer para a gente
que a região Efrata, em Belém, era a região rural que estava lá perto. Eram as terras de Davi. Só que Davi, quando foi para o reinado, ele fez uma... Você sabe que ele mexeu em muita coisa do sacerdócio, né, israelita. E ele fez um negócio bom com os sacerdotes. Falou assim, olha, eu tenho umas terras boas da minha família, eu vou entregar aquelas fazendas para se fazer, para cuidar dos rebanhos que são para a casa do Senhor. Então, os rebanhos que vão ser usados para o sacrifício vai ser cuidado e vai sair de Belém Efrata. Justamente daquela terra. Assim, eu vou entregar a minha família, o pessoal da minha família, para cuidar para sempre do cordeiro que vai ser usado no dia da expiação. E quando chegava próximo do dia da expiação, o sumo sacerdote descia de Jerusalém até os campos de Belém Efrata para procurar o cordeiro de 1 ano. Para pegar aquele cordeiro e escolher ele para levar. Mas eu já conto mais um detalhe para você. Não tinha lugar para onde ir. Para onde eles vão? Para a casa da família. Vão incomodar o pessoal de casa lá. Aí chega. Só que é o seguinte, está todo mundo no pasto, o texto vai dizer depois do versículo 10, que estavam lá os pastores apacentando as ovelhas, eram os primos de José. Apacentando as ovelhas. Por quê? Porque era época de fazer isso, não tinha ninguém para cuidar de receber uma mulher grávida em casa. Então é o seguinte, fica na estrebaria aí. Pelo menos na hora que a gente voltar, vocês vão ter gente para atender vocês. E deixaram a Maria na estrebaria. Não deu tempo, Raul, de voltar. A criança nasceu. E quando a criança nasceu, o que tinha lá? Só um pano para envolver a criança e colocar na manjedoura. Agora, sabe o detalhe? Quando o sumo sacerdote escolhia o cordeiro, Raul, sabe o que ele fazia? Vou escolher o cordeiro, vai ser esse aqui. Ele pegava o cordeiro, enrolava em um pano e colocava na manjedoura para o cordeiro não se machucar, porque não podia ter machucado no cordeiro para expiação. Quando os pastores voltam, eles encontram a criança envolvida em panos, no lugar que se colocava o cordeiro para expiação. Para uma mãe era uma humilhação ter uma criança na manjedoura. Mas para o Rei da Glória era, o meu projeto está se cumprindo à risca. Para nossa história é o aperto. Mas para Deus eu estou escrevendo passo a passo daquilo que eu prometi. A missão, irmãos, que Deus está se cumprindo, por diversas vezes, parece contrária ao momento que nós estamos vivendo. Pastor, olha, o modelo que nós fazemos, pastor, é muito difícil. Olha, a maneira como nós estamos pregando é muito difícil, esse mundo não quer saber, não. Deus está cumprindo o seu plano e passo a passo Ele vai convencer as vidas, Ele vai tocar os corações e Ele vai cumprir a sua promessa no lugar onde nós chegarmos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, eu dirijo um carro, mas no carro e no trânsito Deus está usando você. Mas pastor, eu sento na frente do computador, mas na frente do computador Deus está usando você. Mas pastor, eu estou nesse ou naquele trabalho, mas naquela ou na outra ocupação, Deus está fazendo com que o mundo veja a luz de Cristo na sua vida, e o cordeiro envolvido em panos, na manjedoura, cumpre o seu propósito, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando Lucas escreve isso, tudo já tinha acontecido. Quando Lucas coloca em texto esse relato, todas as coisas já tinham se passado. Aí já tudo estava claro. O nosso desafio, irmãos, é no meio do caminho observar essas coisas. É no meio do caminho entender que Deus está escrevendo. É no meio do caminho ter a fé de Abraão. E contra todas as esperanças em volta de nós, ter esperança que o Senhor está cumprindo o seu projeto. Eu gosto de lembrar disso, você já sabe para onde eu vou, né? José. José chega, reúne os seus irmãos, eu vou naquele mesmo lugar que eu sempre gosto, principalmente em missão.
José reúne os seus irmãos em volta dele mesmo. Está todo mundo com cara de ué, esse cara estava morto. O que esse cara está acontecendo? Como é que esse escravo agora é governador? Aí José fala assim, olha, volta para o meu pai e conta para ele da minha glória. José não fala para os irmãos dele contar o que os irmãos fizeram com ele. Fala, não, vai lá para o meu pai e conta para ele da minha glória, não o que vocês fizeram comigo. E aí José solta, aquela que eu gosto, né? Vocês sabem, né? Ele fala assim, olha, foi o seguinte, Deus mandou uma fome do mundo para juntar a nossa família. José, como assim, José? José, você acha que Deus causou um evento mundial para ajudar a sua casa? É. Deus causou um evento mundial porque é para a glória do nome dEle. Deus causou um evento que é muito maior do que nós, para a glória do nome dEle. É por isso que Jó teve coragem de falar assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó, olha para a sua situação, eu não quero saber da minha situação. Nu eu vim, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. A minha situação testifica a glória de Deus. O meu momento dá glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque a pregação do Evangelho vai acontecer através do nosso Calvário, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e para sempre para a glória dele. Pastor Davi pregava ontem, e eu termino por aqui. Quando os gregos chamam Jesus para conversar, e era um momento ápice do ministério de Jesus. Sendo recebido com palmas, com glória na cidade de Jerusalém. Eis aí, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O Salmo 118 sendo cantado. O Salmo 118 é o último salmo do Halel. O Halel é cantado durante as festas de Israel. Começa no Salmo de 113 e vai até o Salmo 102 e vai até o Salmo 118. São 6 salmos que são cantados. Cada dia se canta um até o dia da festa. E o dia do Salmo 118 era aquela quinta-feira. Porque na quinta noite seria o dia de Jesus ser... De acontecer a festa no cenáculo, a Páscoa que eles comeriam no cenáculo, e na sexta-feira ele seria crucificado, na própria sexta seria sepultado e no domingo seria ressurreto. E naquela quinta-feira, na entrada triunfal de Jesus, estava se cumprindo o Salmo 118, cantando, louvando a Deus, e Deus cumprindo o seu papel. Aí os gregos falam assim, escuta Felipe, vai lá para Jesus e chama ele para conversar com a gente. Quem esse cara está... Olha só o povo com ele, meu amigo. Se a gente levar esse cara para a Grécia, ele vai revolucionar o pensamento grego. Meu, se ele chegar lá, vai ser uma explosão. Meu amigo, eu vou abrir para você uma conta no Instagram, você vai fazer o seguinte, 5 posts por semana, ok? Só post, só palavra pequena, você vai lá, dá uma palavra, dá um drop lá e tal. Meu amigo, a gente vai crescer sua conta, você vai alcançar muito mais gente. Não precisa de ficar numa igreja pequena, não precisa de ficar... Olha, esse pessoal aqui, eles gostam de você, meu amigo, mas você tem uma abrangência muito maior. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um branding com você. Nós vamos colocar uma marca em você, fazer um logo legal. E vamos aí publicar você nas redes sociais, vai ser demais. Chama Jesus para a gente conversar. Aí Jesus não fala de Abraão. Jesus não fala de Jacó. Jesus não fala nem das profecias bíblicas. Ele solta para os gregos aquilo que os gregos mais gostam. Uma palavra de absoluta profundidade filosófica. Ei, deixa eu contar um negócio para você. O grão de trigo, se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu para isso vim. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu não vim para as massas. Eu vim para cumprir a missão de Deus. Eu não vim para a glória dos homens, eu vim para cumprir a missão de Deus. Eu não vim para o meu interesse pessoal, eu vim para a glória de Deus. Eu não vim para as minhas missões, eu vim cumprir a missão de Deus na minha vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Me ajuda, Clarinha, por gentileza.
Até quando você vai se esquivar das suas inconveniências? Até quando você vai continuar com essa mesma retórica? Senhor, eu não tenho tempo, para mim não dá. A vida é tão ocupada. Até quando você vai fugir do plano de Deus para a sua vida? Hoje é noite de missão. Tem uma frase de um grupo da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro que é assim: missão dada é missão cumprida, né? Até quando a gente vai ficar se esquivando de cumprir a missão de Deus, mesmo quando nos é inconveniente? Eu não estou dizendo que não vai te custar nada, pelo contrário. Eu estou dizendo para você que vai te custar tudo. Vai te custar tudo, mas vai valer a pena. Vai custar tudo que você tem. Vai custar o seu tempo, vai custar o seu dinheiro, vai custar o seu conforto, mas vai valer a pena. Mas vai te dar felicidade, vai te dar completude, você vai ser feliz com isso. Você vai ser feliz de verdade. Você vai falar assim: meu Deus do céu, por que tão caro? O preço dele foi maior. O preço dele foi maior. Se Deus falou com você nessa noite e você quer fazer um renovo com Deus, na sua chamada missionária para a glória do nome de Jesus, eu quero chamar você à frente, porque eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de você vir à frente, eu quero fazer mais um convite também. Irmãos, às vezes não é o problema da dor. O problema não é às vezes a inconveniência. O problema às vezes é a paciência. E eu costumo dizer o seguinte, vocês já me ouviram falando isso: o teimoso e o perseverante é a mesma pessoa. A diferença deles é o resultado. Porque todo perseverante é considerado teimoso por muito tempo, até quando acontece. Enquanto não acontece, você é teimoso, hein? Rapaz, você é teimoso. Você não, rapaz, você fica com essa mesma batida, Será que você não viu que não dá certo? Quando acontece, rapaz, você perseverou, hein? Parabéns, meu amigo. Que perseverança sua, rapaz. É a mesma pessoa. Talvez quando Abraão passava lá no meio do pessoal dele, né, os empregados, né? Como vai, seu Abraão? Tudo bom, meu filho? E aí, seu Abraão? Meu amigo, firme nas promessas. Amém. Aí saiu o pessoal. Rapaz, dá uma dó do velho, não dá? Rapaz. Meu amigo, mas quanto tempo faz isso aí? Meu amigo, faz 20 anos que eu trabalho aqui, esse velho tem a mesma história. Mesma história, diz que vai ter menino. Ô, rapaz. Aí nasce Ismael, parece que o velho está feliz agora deu certo. Ih, rapaz, Deus falou para ele que não é um menino não, diz que é outro. Mas, rapaz, esse velho já insiste, mas quer mais ainda. Mas o dia que Abraão sai da tenda de Sara, segurando Isaac no braço. Aí como é que é o nome dele, Abraão? É Riso. É Isaac. Mas como é que é isso aí, rapaz? Rapaz, não sei, foi Deus que fez. Você está feliz, Abraão? Estou demais, rapaz, porque olha, ele cumpriu. Aí mais para frente chega Deus e fala assim: então faz o seguinte, Abraão, dá ele para mim, sacrifica ele para mim, com muito prazer. Você é doido, Abraão? Rapaz, se ele já fez a primeira vez do jeito que fez, da cinza Deus me dá outro. A palavra de Deus fala em Hebreus que Abraão creu em Deus de tal forma que ele creu que das cinzas Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Eu já vi o milagre uma vez, a missão vai ser cumprida, mas o que falta talvez hoje é paciência. A tribulação vai fazer isso por você. Vai te dar paciência. E a paciência vai te dar esperança. E na esperança que nós temos no Senhor, não há confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Se Deus falou com você, deixa eu orar por você, por gentileza. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Renova-me. Renova-me,
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Senhor, nós estamos hoje, Senhor, Pai, como aqueles que queimam os carros, ó Senhor, Pai, sacrificam os bois, ó Deus. Afundam os navios no cais, ó Deus. Porque nós só temos a Ti, Senhor. Senhor, Pai, o Senhor é o nosso bem maior, Senhor, o Senhor é a nossa alegria. Glorificar o Teu nome é a nossa missão, Senhor, Pai, andar diante de Ti, Senhor, a Tua promessa cumprida de verdade na nossa vida. Senhor, Pai, contempla o coração de cada um de nós, ó Senhor, Pai, a começar pelo meu, Jesus, e cumpre o Teu querer em nós, ó Senhor. Nós não queremos nada mais, ó Senhor, Pai, além do Teu querer sendo cumprido na nossa vida, Jesus. Hoje nós apresentamos as debilidades, ó Senhor, Pai. Nós apresentamos, ó Senhor, Pai, as dores, ó Senhor. Nós apresentamos as inconveniências, ó Pai. Nós falamos tudo, Senhor. Vale a pena se é para fazer a Tua vontade, Senhor. Tudo vale a pena, Senhor, Pai, se é para cumprir o Teu querer, Senhor. Como o Senhor tem marcado as nossas vidas no dia de hoje, Senhor, Pai. Continua marcando, Senhor, Pai. Continua estabelecendo, continua chamando, continua levantando, Senhor, Pai. Continua enviando, Senhor. E cumpre o Teu querer, Senhor, nas nossas vidas nessa cidade, Senhor. Pai, Los Angeles, ó Senhor, por tantas vezes é contrário a nós, ó Senhor. Mas por amor a Ti, nós amamos Los Angeles, ó Deus. Senhor, Pai, as pessoas por diversas vezes são contrárias a nós, ó Senhor, Pai, mas por amor a Ti nós amamos a elas, ó Senhor. Senhor, Pai, cumpre a Tua vontade em nós, ó Senhor, Pai, através de nós. E, Senhor, Pai, Belém Efrata, ó Senhor, ela receberá o sinal da Tua glória, Senhor. E nós vamos celebrar, Senhor, Pai, isso, ó Deus. E nós vamos olhar para o Teu cordeiro envolto em panos, ó Senhor. E nós vamos ver, Pai, que o Senhor cumpriu, que o Senhor fez, que o Senhor estabeleceu. Para a glória do Teu nome, Senhor, Pai, nós Te pedimos agradecidos, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue cumprindo em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seus olhos revelam que eu... Olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo Tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos os Teus olhos, Senhor,
me enchem da tua... Sei que a tua fidelidade de coro bonito, vai, aleluia. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, despede o teu povo em paz, ó Senhor. Nos dá a tua graça e o teu poder, Senhor. Nos dá sinais essa semana na nossa vida, Senhor. Como o Senhor fez na semana passada, Pai, na vida do meu irmão, Senhor. Faz de novo essa semana na vida do teu povo, Senhor. E dá sinais no meio do teu povo, ó Deus, para cumprir o teu querer e a tua palavra. E nós estaremos para sempre a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria. Amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele. Aleluia!